Para avançar no estudo de cálculo estequiométrico, você precisa entender um pouquinho de soluções, porque muitas das reações das análises químicas são realizadas em soluções. Então você precisa saber converter concentrações e volumes em número de mols. Precisa ter uma noção de como se calcula a molaridade, como se prepara uma solução e assim por diante. Então, a molaridade é a unidade de concentração que nós usamos, né? Molaridade, também chamada de concentração molar ou concentração em quantidade de matéria. Então, é o número de mols do soluto por volume da solução. Então, a molaridade é dada em mols por litro. Então, mols por litro, ou aqui, ó, mol, litro a menos 1 é mol por litro, né? Então, mols por litro. Se você colocar M maiúsculo, então, por exemplo, 1 M maiúsculo quer dizer 1 molar. 1 molar. 0,1 Mzão, 0,1 molar. 0,1 molar é 0,1 mol do soluto por litro de solução. Às vezes a gente usa o milimolar, 10 a menos 3 mols por litro, micromolar, 10 a menos 6 mols por litro. Eu costumo representar a concentração com esse símbolo aqui. Por exemplo, você tem um composto X. Então, a concentração do composto X, a molaridade, a concentração molar, é o número de mols desse composto X dividido pelo volume da solução. Se você sabe que o número de mols do composto X é a massa do composto X em gramas, dividido pela sua massa molar, então a concentração do composto X vai ser massa do composto X sobre massa molar do composto X, que multiplica pelo volume, né? O primeiro passo para você preparar uma solução é fazer as contas. Você precisa saber exatamente a massa do soluto que você precisa pesar para obter um certo volume de uma solução daquela concentração que você precisa. Uma vez que você pesa, você transfere esse soluto para um balão volumétrico. Por exemplo, ó, você quer preparar 1 litro. Depois você lê esse textinho aqui que é interessante, ó, e esse aqui também. Você quer preparar 1 litro de solução 0,1 molar de sulfato de cobre. Então você faz as contas, pelas suas contas, você percebe que você vai precisar de 25 gramas do sulfato de cobre pentaidratado, que é o que nós temos no laboratório. Você transfere esses 25 gramas para o balão volumétrico, isso aqui é o balão volumétrico, e depois coloca um tanto de água, por exemplo, até a metade do balão, fecha, agita o balão até dissolver o soluto e depois completa com água até o chamado menisco. Então, tem uma marquinha aqui no pescoço do balão. Deixa eu desenhar aqui. Você tem o pescoço do balão, aqui, ó, pescoço do balão volumétrico, e tem essa marquinha, o menisco. Aí quando você prepara a solução, o nível do líquido vai ter que ter esse aspecto aqui. Então aqui em azulzinho tem o nível da solução. Então tá tocando o menisco. E você vai ter que olhar isso no nível dos seus olhos. Então aqui eu estou colocando os seus olhos. Você está olhando aqui no nível, o menisco. Você levanta o balão na altura dos seus olhos para você observar o nível do líquido no menisco. Uma vez que atingiu esse ponto, você tem o volume colocado, correto. Se você passou, aí prepara de novo. Não basta você pegar 25 gramas de sulfato de cobre pentaidratado e colocar 1 litro de água. Se você fizer isso, você vai ultrapassar o menisco. Porque há solutos que você adiciona à água que causam um aumento do volume e há solutos que você adiciona à água que causam uma diminuição do volume. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Só para você ter uma ideia, então é consenso, né? Você sabe. Você tem lá 1 litro de água mais 1 litro de água dá 2 litros de água. Agora, se você pegar 1 litro de água mais 1 litro de etanol e misturar, o volume final vai ser menor do que 1 litro. Então, você não fica somando volumes aí na química. Bom, pelo menos de soluções, né? Então, vamos revisar aqui o procedimento. Você quer preparar uma solução de permanganato de potássio, por exemplo.
Você pesa a massa do permanganato de potássio, está aqui no vidro de relógio. Você transfere para o balão volumétrico, você coloca um tanto de água, agita e depois você completa até o nível do menisco. Então vai ter que ter esse aspecto aqui, né? Você completa. Né? Então é importante saber como se prepara uma solução. Né? Novamente, aqui o detalhe, você transfere o soluto para o balão volumétrico, coloca água até uma certa altura, não completa inicialmente, fecha o balão volumétrico, agita até dissolver o soluto, depois você completa com água até o volume que você precisa. Então, podemos fazer algumas continhas aqui com concentrações molares, né, soluções, que é importante você dominar. Né? Então, suponha que você dissolveu uma massa de 10 gramas do soluto. Então, seu soluto, massa 10 gramas. O volume da solução, 200 ml, ou seja, 0,2 litros. Você tem que trabalhar com 1 litro. E ele quer saber a concentração, né? Você tem a massa molar aqui. A massa molar do soluto é 342 gramas por mol. Então você pode enxergar a concentração do C12H22O11 com essa fórmula aqui. Massa do soluto, vou pôr um númerozinho aqui para indicar que é o soluto. Massa molar do soluto, o índice 1 representa soluto. Sem índice representa solução. Volume da solução, né? Não é volume do soluto. Então a concentração aqui da sacarose, C12H22O11, fica a massa 10 gramas, a massa molar 342 gramas por mol e o volume 0,2 litros. Então, repare que você vai ter as unidades mol por litro. Mol menos 1 passa o denominador para o numerador com expoente positivo. Então, você vai ter mol por litro. E aí você faz a continha aqui. Eu vou fazer para vocês dessa vez. Então, eu tenho lá 10, que eu divido por 0,2 vezes 342. Fecha aqui, deu 0,146 aproximadamente. 0,146 ou 0,146 molar, né? Isso aqui quer dizer molar. Esse Mzão maiúsculo aqui depois do número, né? Mol por litro e molar é a mesma coisa. Vejamos aqui o que nós temos agora, mais um exemplozinho antes de concluir a aula, né? É importante você dominar esse assunto, que nós vamos ver em seguida estequiometria de solução. Então, aqui mais um exemplo. Esses dois exemplos foram retirados do livro de Atkins. Então tem lá, determinação da massa do soluto necessária para atingir uma dada concentração. Soluções muito diluídas de sulfato de cobre são usadas no controle de algas em tanques de produção de peixes em cativeiro. Suponha que você está investigando a concentração ótima para o controle de algas sem prejuízo aos peixes. Você precisa preparar 250 ml, então o volume é 0,25 litros, 250 ml de uma solução de sulfato de cobre com uma concentração de 0,0380 mols por litro. Então está aqui a concentração de CuSO4, que é 0,0380 molar ou mol por litro. Usando sulfato de cobre pentaidratado, que é o que se tem disponível no laboratório. Então ele quer saber a massa do soluto, do CuSO4.5H2O. Então, primeiramente, você tem que saber que no laboratório você não vai ter sulfato de cobre anidro, esse CuSO4, a menos que você aqueça o sulfato de cobre hidratado. Esse sulfato de cobre anidro ele é branco. O sulfato de cobre pentahidratado, ele é azul. E é o que você tem no laboratório. Quer dizer, tem águas de hidratação no retículo cristalino lá do sólido, né? Ele é cristalino bem
sequinho, digamos assim, mas tem água lá dentro, faz parte. A massa molar disso aqui, eu vou pôr um índice 1 para indicar soluto. A massa molar disso aqui é 249,6. 249,6 mol por litro. Ele quer saber a massa do soluto. Então vamos pegar aqui a concentração de alguma coisa do soluto é igual massa do soluto sobre massa molar do soluto, volume da solução. Então ele quer a massa do soluto. Massa do soluto vai ser igual a concentração que você precisa, a massa molar do soluto, volume que você precisa. Então vamos colocar aqui, a massa do soluto fica, bom, qual a concentração que você precisa preparar? 0,380. 0,3, opa, tem mais um zero aí, né? Aliás, deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais em destaque. Então, agora sim, massa do soluto, que você precisa pesar para preparar a solução, 0,0380 mol por litro, essa é a concentração que você precisa. A massa molar do sulfato de cobre pentaidratado. Então aqui, ó, isso aqui é como se fosse uma razão molar, né? 1 mol de sulfato de cobre pentaidratado tem 1 mol de sulfato de cobre. Então por isso a gente trabalha com sulfato de cobre pentaidratado, que é o que tem no laboratório. Não precisa ficar desidratando o sulfato de cobre para preparar a solução. Então aqui a massa molar, 249,6 gramas por mol. E, por fim, o volume, 0,250 litros. Você trabalha aqui as unidades de concentração, mol menos 1, corta com mol. Litro, corta com litro a menos 1. Então, fazendo a continha aqui, dá 2,37 gramas. E, na próxima aula, nós já voltaremos com estequiometria de solução. Até lá!